Então tá, olá, boa noite a todos, pessoal. Vou passar a palavra agora para a coordenadora do curso, a Márcia Abreu. Boa noite, Márcia. Boa noite. Eu queria desejar, uma excelente noite para todos nós, Então, prezados alunos, professores e convidados. O evento desta noite, 9 de setembro, tem como objetivo a comemoração do Dia do Administrador. Além da integração entre os professores e alunos do curso de administração Campus Canoas e Porto Alegre e do curso de administração na modalidade EAD, temos também como convidados os alunos dos cursos tecnológicos em gestão e secretariado executivo trilingue, sob esta coordenação, entre outros cursos da UBRA presentes neste evento. Aproveito para agradecer a organização desta live ao Centro Acadêmico do Curso de Administração Campus Canoas e para lembrar os professores e alunos da importância e participação da avaliação institucional no site da UBRA, e os certificados de participação deste evento serão enviados para o e-mail dos participantes que responderem o formulário. O link será disponibilizado no final do evento no chat. Passo a palavra para o aluno representante do Centro Acadêmico do Curso de Administração, Fábio Henrique Moura da Silva. Está desligado o áudio, Fábio. Verdade. Então tá, boa noite, pessoal, para quem está acompanhando agora, e boa tarde e bom dia para quem vai estar vendo em outros horários dessa live. Ela vai ficar disponibilizada tanto na página do Centro Acadêmico quanto no YouTube. E eu fico muito agradecido de estar podendo fazer parte, fazendo esse trabalho bem bacana do mês do administrador. Hoje é dia do administrador, eu quero parabenizar todos os administradores e aos futuros administradores e alunos também que estão no curso. Então tá, vou passar a palavra para a nossa palestrante, que vai falar sobre inteligência emocional no ambiente. Não fugiu o final da palavra agora. Inteligência emocional no ambiente empresarial, com a Gisele Campbell. Gisele, tudo contigo. Olá, gente, boa noite. Para quem está ao vivo, para quem está assistindo a gravação aí, seja bem-vindo. A gente vai falar um pouquinho sobre a cultura da inteligência emocional nas empresas. Antes vou me apresentar, meu nome é Gisele Quintel, e o Fábio é Quintel. Meu nome é Gisele Quintel, tenho formação em letras, me formei lá em 2011, e trabalhando em sala de aula com pessoas, gestão de pessoas, de conflitos. Se tem um lugar que tem muito conflito, é em sala de aula, E aí depois tive aí um sentimento de que eu poderia desenvolver um pouco mais as pessoas, e aí eu comecei a atuar e me especializar na área de inteligência emocional, de psicologia positiva, psicologia organizacional, e há 4 anos trabalho como consultora empresarial, no meio da educação corporativa também, atendo algumas empresas, palestrante, enfim, nessa área de desenvolvimento, atendimento individual, mas eu acho que o que mais me gabarita para poder conversar com vocês hoje é entender um pouco de pessoas, E quando a gente fala na empresa, às vezes a gente tem o hábito de deixar tudo muito, muito técnico, Como se a empresa ela só visasse ali o lucro, e na verdade a gente às vezes esquece do mais importante, que são as pessoas, Então, na minha vivência aí, que é isso que eu vou trazer um pouquinho para vocês também, a gente percebe que tudo passa pelas pessoas, tudo passa pelo relacionamento, e inteligência emocional é isso, Por quê? Porque tudo tem a ver com emoção. E olha que louco, quem nos causa emoção são as pessoas, Tudo que a gente sente é proporcionado pelas pessoas que a gente convive, ou que a gente gostaria de conviver, ou até as pessoas que não estão mais aqui, Uma emoção de luto, uma emoção de tristeza, é de alguém que já não está mais aqui com a gente. Então, tudo passa pelo nosso emocional. Quando a gente tem lembranças, quando a gente tem convívios com as pessoas, a gente vê o quanto que essas emoções elas estão dentro de nós. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está falando, sim, de pessoas, a gente está falando de relacionamento, a gente está falando de
de engajamento, né, no mundo corporativo, no meio das empresas, mas tudo isso passa pelas pessoas. Quem produz dentro da empresa são as pessoas, então é isso que a gente vai falar um pouquinho. E eu, claro, tudo que eu falar aqui, né, são coisas dos meus estudos, das minhas vivências, da minha experiência também, mas principalmente, queridos, tudo tem a ver com os meus princípios, dos meus valores, aquilo que eu acredito. Pode ser que tenha coisas que, tipo, vocês não concordem muito, e tá tudo bem, e tá tudo certo, né? Não concordar, desde que tenha um motivo para isso, né? A gente sempre fala assim, serviu para ti, pega, não serviu, deixa passar, né? Não precisa desgastar aí o teu emocional querendo combater, tá tudo certo, né? Cada um tem os seus valores e princípios, e é assim que a gente vai formando, né, um caminho no meio de tantas pessoas que nos agregam, né, os seus conhecimentos e até mesmo as coisas que não concordam e que sempre agrega muito, tá? Então, isso é muito importante a gente deixar muito claro. Não precisa concordar com tudo, né, mas respeite tudo que for dito e principalmente, reflita. Né? Se não concorda, se te incomodou, por que te incomodou tanto? Né? Por que não concorda? E esse, para mim, é um dos melhores exercícios que eu, Gisele, faço. Né? Quando alguma coisa me incomoda, assim, por que isso aqui me incomodou tanto? Por que eu não concordo com isso? E aí a gente vai abrindo a nossa mente. Né? A gente, não é errado mudar de opinião, né? Errado é não ter opinião para mudar. Então, é bem importante a gente ter isso aí em pauta. Certo? Então, vamos lá. A gente vai falar sobre essa nova cultura, esse novo mundo, né? A gente estava falando aqui nos bastidores, antes de entrar, né? Como é importante a gente perceber que o processo de trabalho tem mudado, né? Eu tenho 38 anos e a minha geração, ali dos 35 aos 45, a gente já está quebrando alguns tabus, né? A gente já está aí revolucionando algumas coisas, né? Antigamente, uma pessoa com quase 40 anos, ela já estava fadada ao emprego que ela tinha, a profissão que ela tinha, nunca se pensava em mudar de carreira aos 48 anos. Desculpa, aos 38 anos, né? E hoje não, hoje a gente faz transição, a gente quer empreender, a gente está quebrando aí uns paradigmas, e é a geração que está vindo após, né, da minha geração, aí dos 25 aos 30, dos 20 aos 30, vai sentir muito mais esse efeito das mudanças sociais e culturais, né, e profissionais que o mundo está proporcionando. Então, vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui, que eu quero fazer uma apresentação para vocês, até se vocês quiserem anotar alguma coisa, enfim, sempre é bacana, tá? Deixa eu só abrir aqui. Compartilhar. Vamos lá. Acho que está aparecendo, né? Então, vamos lá. Inteligência emocional nas empresas. O que é a primeira coisa, né? Que é importante a gente entender aqui. O que é inteligência emocional? Vamos lá. Inteligência emocional é autoconhecimento, é relacionamento, é compreender o que acontece ao redor, é a antecipação de problemas, é estar no lugar certo, é ter qualidade de vida, é movimento e resultado. Bom, o que tudo isso quer dizer, tá? Inteligência emocional é eu me conhecer, é eu saber aquilo que me irrita, é eu saber aquilo que não tá dando certo para mim, é eu saber que eu não tô me sentindo bem naquele lugar ou que em outro lugar eu me sinto melhor ainda, é eu saber, por exemplo, qual é a função que eu desempenho melhor, né? Uma das coisas que eu vejo, né, que mais acontece nas empresas quando eu faço a consultoria é de muitas pessoas estarem no lugar errado. E olha, gente, muitas vezes isso não tem a ver com o erro da empresa, tá? Isso tem a ver com a própria pessoa, que ela nem sabe, né, do que ela gosta, ela nem sabe o que é importante para ela, mas principalmente a gente tem a cultura de aceitar alguns empregos e procurar alguns empregos por causa da parte financeira. Isso não é errado, a gente está num país, né, agora em crise, enfim, mas assim, a gente está num país onde a gente foi educado para isso, para sempre ver a primeira coisa, quanto que paga.
Só que nesse quanto que paga, muitas vezes pela necessidade das pessoas, elas se sujeitam a trabalhar em qualquer função, né? E aí não se para pensar, tá, mas eu tô apto para isso. E quando tu vai para uma entrevista de emprego, né, tu quer ali oferecer o melhor que tu tem, né, se colocar à disposição para aprender, e tá tudo certo com isso também. Só que muitas vezes tu acaba indo para um setor que tu só vai conseguir se dar conta que aquilo ali não te faz feliz depois que tu já tá trabalhando 5, 6, 7 meses. Aí depois de 5, 6, 7 meses, tu já tá ali, né, com algumas contas para pagar. Gente, só um pouquinho que eu preciso fechar a porta aqui, que os meus passarinhos estão enlouquecidos. Só um pouquinho. Opa, desculpa, mil perdões, tá? Então, assim, e aí depois quando tu tá 5, 6, 7 meses engatado nessa situação financeira, já tá acostumado com aquele salário, tipo assim, nossa, mas eu não tô feliz, né? Então, assim, como é importante tu se conhecer, até mesmo para te procurar uma vaga de emprego, mas se tu é o empregador, né? A gente tá falando aqui para futuros administradores formados, né? Que daqui a pouco vão trabalhar no RH, que daqui a pouco vão trabalhar em empresas em algum cargo ali de gestão, mas também administradores que daqui a pouco vão também abrir o seu próprio negócio, e isso é importante. Então, como que se contrata uma pessoa? Não, tu precisa contratar uma pessoa que realmente saiba fazer aquilo que a tua empresa precisa, mas não só saiba, como goste, como tenha o talento para aquilo ali. Inteligência emocional é relacionamento. Por quê? Porque tudo tem a ver com as pessoas, né? Abri a palestra de hoje falando disso, né? A gente se relaciona o tempo todo. Pessoas introspectivas, pessoas que preferem ficar sozinhas, é porque tem problemas de autoestima. Eu não vou me aprofundar muito nesses conceitos, mas é bom a gente refletir e pensar nisso, né? Por quê? Porque o ser humano, o ser humano, ele é um ser social. Sendo um ser social, ele nasceu para se relacionar, nós nascemos para falar, nós nascemos para nos expor, né? Quando a gente é muito tímido, quando a gente é muito introspectivo, quando a gente tem problema de relacionamento, é porque tem algo dentro da gente que não tá muito legal, ou porque alguém nos calou quando a gente era criança, ou porque a gente daqui a pouco foi zoado ali na infância e a gente ficou com vergonha que isso aconteça de novo, mas tudo é relacionamento. E o relacionamento eu não coloquei aqui no slide, mas o relacionamento tem tudo a ver com a comunicação. Se eu me comunico bem, é possível que eu tenha relacionamentos bons, né? Que a gente consiga extrair o melhor dos relacionamentos. Se eu já não consigo me comunicar, muitas vezes os meus relacionamentos, eles, né, acabam ficando meio com atritos demais. Compreender o que acontece ao redor, né? A gente está no momento aí de pandemia, não tem como falar nisso, né? E como é importante quando as pessoas compreendem o que está acontecendo nesse momento. Às vezes é um desconto, né, de alguma loja, às vezes é uma promoção de outra, é uma situação de trabalho, olha, eu não tenho com quem deixar meu filho. Como é legal quando as pessoas compreendem o momento, né? Quando tá ali dentro de uma empresa, tu saber que com os funcionários que estão ali, né, com a equipe que tu tá gerenciando, vamos colocar esse exemplo, tu saber que daqui a pouco tem alguém ali que não está rendendo tanto porque está passando por um problema pessoal, né? Então, assim, a gente tem que ter inteligência emocional para saber até como cobrar as pessoas, né? Como ter conversas difíceis com as pessoas, porque a gente está compreendendo tudo o que está acontecendo ao redor. Uma das coisas que eu mais gosto, que eu acho que pelo menos a minha vida melhorou demais, até como consultora na vida profissional, quando eu comecei a abordar a antecipação de problemas, sabe? Tem empresas que falam assim, nossa, a gente vive apagando fogo, né? E realmente tem dias assim que parece que é um problema atrás do outro. Mas como as coisas mudam quando a empresa tem a cultura de antecipar alguns problemas. De já imaginar o que pode acontecer.
né? Qual é o problema que pode dar? Olha, a gente vai fazer esse projeto, mas se der errado, né? Mas se o fornecedor não pagar, e se o cliente não pagar, e se a equipe não engajar, ou seja, eu já começo, não é ser pessimista, não é isso, né? É saber que pode dar certo, mas que tem situações que podem acontecer, porque a gente não tem o controle de tudo. A gente não pode criar expectativa de que tudo vai ser perfeito. Expectativa alta, frustração alta. Né? Então, eu tenho que trabalhar com a realidade. Olha, esse projeto, essa situação pode dar todos esses problemas. Como é que a gente vai resolver cada um deles? Quando o problema chega, ele não te pega desprevenido. Ou seja, se tu tá prevenido, tu não vai sofrer de ansiedade, tu não vai se desesperar, tu não vai ter ali aquela preocupação de não dormir de noite, como que tu vai resolver, porque tu já imaginou que aquilo ali estava para acontecer, consegue? E olha, entra um parênteses aqui, né? Isso vale para a vida, não vale só para a empresa, vale para a vida. Quando eu aprendo a antecipar os problemas, poxa, a gente está em situação de temporal, o que pode acontecer com a minha internet se realmente chover, né? Poxa, hoje estava marcando, não sei se foi ontem ou hoje que estava marcando situação aí de risco, de granizo, enfim. Tá, mas e se eu ficar sem internet? Como é que eu resolvo isso? Né? Ou seja, tu vai antecipando os teus problemas. Estar no lugar certo, entender, né, que muitas vezes tu precisa passar por aquilo ali para ter um aprendizado. Ter qualidade de vida. Acho que isso aqui eu vou focar muito na palestra hoje sobre isso. Por quê? Porque a gente não aceita mais estar num lugar só pela questão do dinheiro. A gente quer, sabe, trabalhar num lugar onde nos remunere, mas a gente quer estar num lugar onde a gente tenha tempo para cuidar do nosso corpo, onde a gente possa talvez viajar no final de semana. Não é flexibilidade de horário, não é isso, né? Porque daí tem gente que acha que qualidade de vida é colocar o notebook lá na beira da praia e trabalhar lá. Também não é assim, né? Trabalhar 3 horas por dia, não, também não é assim. Às vezes a gente vai ter que trabalhar 12, 15, mas saber que tu tem uma qualidade de vida, porque o teu emprego te proporciona talvez uma remuneração boa, onde tu pode curtir, né, umas férias num lugar muito legal, que tu pode cuidar do teu corpo, que tu pode estar com os teus filhos, que daqui a pouco, se tu tiver que sair no meio do expediente para atender alguma demanda, tá tudo certo, teu chefe não vai ali, né, te tratar com cara feia, né? Isso é qualidade de vida. E aí, se vocês são os chefes, também entender isso, que a gente que as pessoas que vão passar nas empresas, elas querem ter qualidade de vida. É muito mais fácil ela gostar de trabalhar ali, ela se empenhar, se ela sente que ela está sendo respeitada, até mesmo o estilo de vida dela. Que inteligência emocional é movimento. Eu preciso me movimentar. Né? Por que a depressão ela é tão cruel? Porque a depressão, né, a doença da depressão, ela faz com que tu te paralise. Tu não tem vontade de sair da cama, isso é muito sério. É medicação, é terapia, é muito importante. Por que quando as pessoas estão adoecidas, elas param de se movimentar? Gente, é uma coisa assim muito lógica, dificilmente, eu não vou dar 100% de certeza, né, porque sempre tem ali a exceção, mas dificilmente alguém doente, depressivo, vai ter ânimo para fazer atividade física todos os dias, para trabalhar, fazer o seu melhor. Ela pode trabalhar, mas ela tá ali, né, tipo assim, se movimentando muito pouco, gastando muita energia, porque o corpo está pedindo para ela ter energia para sobreviver. Ou seja, quando as minhas emoções estão equilibradas, eu estou o quê? Me movimentando. E por fim, é uma frase que eu gosto muito, que é: inteligência emocional é resultado. Né? Se eu tenho resultado, eu tô feliz. Se eu tenho resultado, eu tô satisfeito. Se eu tenho resultado, o meu emocional tá equilibrado. Né? Tu não vê aí gente triste ou irritado, né? Se o dinheiro tá entrando na conta, isso é resultado. Se a empresa tá te reconhecendo, isso é resultado. Se tá emagrecendo, se tá mudando o corpo, se tá engordando, né? Para quem quer engordar. Ou seja, quando tu começa a te movimentar, tu começa a ter resultado. E aí o teu emocional, ele fica muito mais equilibrado para te tomar decisões importantes, para te não sofrer com ansiedade. O mundo pede uma nova cultura. Agora a gente vai entrar no tema específico. O mundo pede uma nova cultura, isso é certo.
trabalho é 70% da nossa vida. Hoje em dia a gente passa 70% do tempo trabalhando. Não, até não. A gente não passa 70% do tempo trabalhando, mas o trabalho, quando eu digo assim que ele é 70% da nossa vida, é porque se tu não tá no trabalho, tu tá em casa ou pensando nas coisas do trabalho, ou te organizando, fazendo coisas para o teu outro dia de trabalho, ou até mesmo nas férias. Quem é que está te proporcionando as férias? É o dinheiro que tu recebe no teu trabalho. Então, o trabalho, ele movimenta a nossa vida. A gente foi feito para trabalhar. Eu acho muito engraçado quando as pessoas falam... Gente, eu sou meio assim, polêmica, tá? Com algumas coisas. Mas eu acho muito engraçado quando as pessoas falam a gente precisa encontrar o nosso propósito. Cara, como se a gente estivesse andando na rua, tropeçasse e tipo assim, apareceu o propósito. Não, não é assim. Propósito a gente escolhe. Né? O propósito, ele tem a ver com o talento. Né, com o dom que a gente tem, com a habilidade que a gente tem. O que é o propósito? É eu encontrar o meu talento, é encontrar aquilo que eu quero fazer e ganhar dinheiro com aquilo ali. Né? Ou seja, as pessoas elas falam de propósito quando elas não conseguem aliar o talento delas, a habilidade delas com o trabalho. E aí é claro que dá uma frustração muito grande. Né? Então, assim, propósito a gente escolhe, né? E ele pode mudar. O meu propósito para os próximos 10 anos é X. Por exemplo, quando eu resolvi ser professora, o meu propósito naquele momento era que eu ia dar aula durante um período. Olha, agora eu vou me dedicar a dar aula. Né? Foi o meu propósito. Quando eu me dei conta que eu queria muito mais da vida, eu escolhi outro propósito. Agora eu quero desenvolver pessoas, agora eu quero ajudar as pessoas, eu quero ser consultora de empresa, eu quero entrar nessa área. Então eu já defini o meu propósito para os próximos 10 anos. Por que 10 anos? Porque senão a gente não vira especialista de nada. Né? Com 3, 4 anos, a gente é muito novo no mercado, a gente não vira referência. Né? E quando a gente encontra o nosso propósito, a gente tem que ser referência. Eu quero ser lembrada daqui a alguns anos, nossa, inteligência emocional, agir. Né? Isso é ser referência, isso é um propósito bem encaminhado. Né? Então, assim, eu quero ser reconhecida como alguém, né, no Rio Grande do Sul, enfim, inteligência emocional é a Gisele. Ou seja, eu estou formando isso, só que assim, não é em 3, 4 anos. Eu vou levar 7, 8, 9, 10. Ou seja, muitas vezes as pessoas ficam nessa de encontrar o propósito, daí em 2, 3 anos não tem resultado, e aí quer um propósito novo? Não, não dá, tá? O propósito tem a ver com o trabalho. Qualidade de vida, que eu já falei. O mundo pede a cultura do crescimento, tá? Todo ser humano tem a necessidade de crescimento. Nossa, mas parece que tu não sossega, tu quer sempre mais. Sim, tem pessoas que têm essa necessidade muito mais alta e outras mais baixa, mas todo mundo tem em algum momento, a estagnação, ela incomoda, né? Então, quando tu tá falando no ambiente corporativo, tu tem que oportunizar as pessoas delas crescerem de alguma forma, tá? Porque senão as pessoas se desmotivam, porque ninguém se motiva, se automotiva no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa o tempo todo. Qual é mais uma nova cultura, né, que o mundo pede? De conexão e acolhimento. Né? A gente quer se sentir bem no lugar onde a gente está. A gente não quer mais ver as pessoas nos olhando com cara feia. A gente não quer mais ver um chefe bipolar, né? Então, assim, não seja esse chefe bipolar também. A gente não quer nem um chefe, né? A gente quer um líder, né? Que nos ajude, que nos ensine a fazer. Mas, assim, a gente quer saber que a gente é aceito. Né? Porque o ser humano, ele nasceu para ser amado e para ser aceito. Né? Tu entra numa loja, ninguém te atende, tu nunca mais entra naquela loja. Por quê? Porque os atendentes não gostaram da tua roupa? Não, daqui a pouco eles estavam até ocupados. Ok, só que tu não se sentiu bem naquela loja. Por quê? Porque parece que ninguém aceitou a tua entrada lá. Olha que exemplo bobo, mas é isso que acontece na nossa vida. Né? Às vezes tem pessoas que falam assim, nossa, eu não me sinto pertencente à minha família, né? Eu não consigo gostar de estar perto da minha família, porque não se sente amado, não se sente aceito naquela comunidade mesmo pequena, né? Então, assim, de novo, lembra que eu falei lá no início sobre essa questão do isolamento, da introspecção, da timidez? Aluno em sala de aula que está mais afastado, ele não está se sentindo aceito na empresa, né? Tipo, às vezes a gente até tira uma onda ali com o diferentão e tal. Ele não está se sentindo aceito. E ninguém fica muito tempo aonde não há conexão e acolhimento.
O mundo pede a cultura da produtividade do jeito certo. Olha só, tudo a ver com a qualidade de vida. Não é mais trabalhar. Isso não é produtividade, né? Tem aquela frase, falei que eu sou polêmica, tá? Tem aquela frase assim, né? Trabalhe enquanto eles dormem, estudem enquanto eles estão viajando, né? E aí tem um AVC, né? Não é assim, tipo, trabalho. Não, isso não é a produtividade do jeito certo. A gente precisa produzir, sim, mas produzir muitas coisas que também nos dê qualidade de vida, inclusive no trabalho. E aí aqui vem uma coisa bem importante, tá? Não minimize a importância dos seus valores. Dos seus valores, dos seus princípios e de quem você é. Isso, para mim, é fracasso, sabe? Gia, mas a gente não aprende com fracasso. A gente aprende com o fracasso aquele que a gente não sabe como fazer e aí a gente fracassou e aí ele se torna aprendizado. Mas quando a gente poderia ter evitado, esse aprendizado, ele até vem, mas ele tem muita dor. Vou dar aqui 2 exemplos para vocês antes de seguir adiante. Eu fiz uma consultoria uma vez numa empresa, estava começando, acho que faz uns 4 anos isso, foi o meu primeiro ano de consultoria. Indicação, enfim. E aí eu cheguei lá na empresa, uma empresa simples, mas assim, com um bom aporte financeiro, vendia baterias, né? Vende até hoje baterias. E aí eles me pediram o meu trabalho para eu fazer o trabalho com a gerência, né? Que era um rapaz que eles contrataram. E aí, só que assim, o gerente ele não faz a equipe trabalhar, ele é muito amigo da equipe e parece que a coisa não vai. E aí eu aceitei o trabalho, conversei com eles, mas deixei muito claro, assim, olha, pode ser que a gente termine o trabalho e eu diga para vocês que o gerente, e foi a minha sorte, viu? Pode ser que a gente termine o trabalho depois de 9, 10 atendimentos, que eu digo para vocês que vocês vão precisar demitir, porque ele não se enquadra na empresa, mas eu não conheci o rapaz ainda quando a gente teve essa conversa. E aí, tipo, não, tudo bem, né? Bom, vocês foram demitidos, mas a gente tem certeza, aquela coisa toda. E aí, eu não fiz uma coisa que isso fez eu aprender, por isso que eu tô passando para vocês aqui, né? Não passem pelo que eu passei. E aí, eu não fiz uma entrevista, uma aplicação, na verdade, dessa empresa para eu trabalhar. E eu só percebi que essa empresa ia contra os meus valores e os meus princípios quando eu já estava na metade do processo. E aí eu precisava honrar minha palavra, e aí eu fui até o fim, né? Mas o que aconteceu? Essa empresa, ela tem uma cultura, né, e valores de contratar as pessoas com menos estudo, com mais necessidade financeira, e eles não proporcionam qualidade de vida nem dentro da empresa. E aí eles contrataram um gerente que veio de uma empresa grande, de uma multinacional, que morava ali perto, ele trabalhava numa multinacional, onde onde essa empresa tinha uma gestão completamente humanizada, né? Onde cuidava do funcionário, dava ali benefícios para o funcionário, dava condição de trabalho e condição de descanso no intervalo, por exemplo, de trabalho. E ele queria muito que essa empresa pensasse, né, mais no funcionário. Só que essa empresa, eles não pensam nos funcionários, eles pensavam no lucro. E tá tudo bem, porque é a cultura deles. O que eu aprendi ali? Assim, é claro que não deu certo, não deu liga, né? Porque aquele gerente nunca ia fazer o que o dono, né? O que o empresário estava solicitando. Mas o que eu entendi ali é que eu não poderia ter pego aquele trabalho porque essa empresa vai contra aquilo que eu acredito. Porque quando eu me vi naquele processo, eu vi que eu estava concordando com o gerente. Eu falei assim, nossa, mas nem tu tem que estar aqui, né? E aí foi quase uma consultoria para ele do que para a própria empresa. É claro que eu falei para a empresa, olha, não dá para continuar com ele porque ele tem uma gestão humanizada e vocês têm um outro tipo de gestão. Eles entenderam, claro, né? Eu mostrei para eles qual era a diferença e eles eles não se sentiram como se um tivesse certo e outro errado, porque não tá. É o jeito que eles têm de enxergar a empresa deles, que está faturando muito, então tá tudo certo. Mas não é o meu jeito de trabalhar. E aí, quando a gente vê a importância dos valores e dos princípios, a gente consegue estar no lugar certo,
sabe? A gente consegue se sentir muito mais feliz. Nos últimos 3 atendimentos, eu morria indo para a empresa, porque eu não queria estar lá, sabe? Porque estava me sentindo muito mal, porque parece que me violentava, sabe? Na questão dos meus valores. Em contrapartida, eu trabalhei numa outra empresa onde eles pagaram vários processos de consultoria, inclusive processos de coach pessoal para os funcionários que eu fiz, porque eles queriam que os funcionários tivessem ali uma nova cultura, tivessem mais qualidade de vida, tivessem mais motivados, cuidassem um pouquinho também, né, dos seus relacionamentos e comunicação. E essa empresa começou a voar cada vez mais, né? Começou a duplicar ali até os seus investimentos, né? Investimentos não, os seus rendimentos. E eu nem cheguei na parte do lucro, né? Eu só fiz uma remodelagem de cuidar um pouco melhor do ser humano naquela empresa. E essa empresa que deu certo estava alinhada completamente com os meus valores. Então, por isso que lá no início, hoje eu falei para vocês, peguem o que é de vocês, talvez nem tudo vocês vão concordar, porque nós temos valores diferentes. Então, a importância de tu se conhecer, a importância de tu saber que tipo de empresa tu vai trabalhar, ou que tipo de empresa tu vai gerenciar, ou que tipo de empresa tu vai abrir. O que é uma equipe com inteligência emocional? É uma equipe que cria motivações para si próprio, ela persiste num objetivo apesar dos percalços. A gente está numa geração onde desiste muito fácil das coisas, viu, gente? E isso não é desenvolvimento humano, isso não é o normal, tá? A vida, a gente encontra muitos percalços, muitas dificuldades, mas a gente tem que persistir, sabe? Essa coisa de desistir quando tudo dá errado só vai nos afastar cada vez mais dos nossos objetivos. Uma equipe com inteligência emocional, ela controla impulsos e sabe aguardar. Olha que legal esse aqui. Uma equipe com inteligência emocional, ela se mantém em bom estado de espírito e ela impede que a ansiedade interfira na capacidade de raciocinar. Por que raciocinar? Tá certo. Por que isso é muito importante? Porque se eu não sei controlar os meus impulsos, se eu não sei aguardar, eu vou viver ansioso. E se eu for líder, eu vou transformar a minha equipe numa equipe extremamente ansiosa. E quando a gente está ansioso, a gente não consegue raciocinar direito. Nem com a comida a gente consegue raciocinar direito quando a gente está ansioso, né? Então, assim, a gente precisa eliminar esses impulsos. Lembra que eu falei antes da antecipação dos problemas? É isso, quando eu antecipo, eu diminuo o fator ansiedade. Quando o meu fator ansiedade é diminuído, eu consigo raciocinar melhor nas decisões que eu preciso tomar. Uma equipe com inteligência emocional, ela tem empatia, ela se preocupa assim com o outro, ela entende o que o outro está passando, mas ela também tem autoconfiança para poder ir tocar os projetos. Uma equipe sem inteligência emocional, ela não sabe... Gente, isso aqui a gente não pode falar nomes, né? De empresas, mas assim, vê se vocês já se depararam com uma empresa dessa forma, ou como cliente, ou como gestor, ou vocês estão trabalhando nessa empresa, ou no almoço de família, alguém comentou alguma coisa sobre isso. Sabe aquela empresa que tu liga e que ela simplesmente não sabe resolver o teu problema? É muito frustrante, porque é uma equipe que ela não tem autoestima, ela não sabe resolver, ela não se antecipa a nada, ela só tá ali apagando fogo. Uma equipe sem inteligência emocional, ela sente culpa, vergonha, insegurança, isso internamente, né? Sempre muitas cobranças. É uma equipe, sabe, que se vitimiza demais, que sempre coloca a culpa em alguém. É a síndrome do Homer Simpson, né? Se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. A equipe sem inteligência emocional, ela é procrastinadora, né? Ela sempre está aumentando os prazos. Né? Sempre deixando para depois, sempre dando uma desculpa para entregar depois. Uma equipe sem inteligência emocional, olha que legal isso, ela cultiva hábitos ruins. E isso cultiva hábitos ruins até mesmo no próprio corpo, até mesmo na própria forma de gerenciar a sua vida. Né? Então, hábitos ruins têm a ver com a autoestima, tem a ver com a autoconfiança, e aí vem o que eu falei para vocês ali do relacionamento. Uma equipe sem inteligência emocional, ela se relaciona muito mal com os outros. Então, o que eu tenho que fazer, né, para eu ter inteligência emocional, para a empresa que eu trabalho, a empresa que eu dirijo, ou a empresa que eu abri, né, como é que a gente vai galgando essa situação de ter inteligência emocional?
Primeiro, gente, a gente tem que saber se administrar antes de qualquer coisa. Se tu não sabe administrar a tua emoção, se tu não sabe administrar a tua comida, se tu não sabe administrar os teus impulsos, se tu não sabe administrar os teus relacionamentos, se tu não sabe administrar o teu tempo, como é que tu vai querer administrar uma empresa? Sabe, isso é reflexão, isso é autorreflexão, né? Daqui a pouco aí vocês vão estar formados e vocês têm que colocar a mão na consciência, porque a gente não sabe tudo. Não, vou dizer uma coisa até meio cruel, assim, né? A gente sai da faculdade, às vezes até meio bem empoderado, mas com o tempo a gente vai ver quanta coisa a gente precisa aprender na prática. Todo mundo passa por isso, é normal. Mas, assim, a melhor forma que eu tenho de muitas vezes querer colocar o meu ritmo dentro da empresa que eu estou trabalhando é eu mostrar que eu sei me administrar. Sabe, que eu me conheço, que eu sei o que eu estou fazendo. E aí as pessoas vão dar credibilidade para que eu consiga colocar uma nova cultura, ou que eu consiga colocar as minhas ideias, até mesmo que eu vá subindo de cargo na empresa que eu estou. Mas eu preciso, antes de qualquer coisa, saber me administrar. Poxa, vocês serão administradores em breve. Vocês têm que ser administrador do negócio, vocês têm que ser técnico, né? Entender da parte técnica, né? Da área que vocês vão atuar. E vocês têm que ser também empreendedor. O que é empreendedor? É pensar ideias. O empreendedor, ele mais pensa do que executa, né? Porque a execução ela vai para a parte técnica e o administrador tem que cuidar da toda a parte financeira. Ou seja, vocês têm que entender os vários papéis que vocês cumprem dentro de uma empresa. E além dos papéis da empresa, vocês têm que entender que vocês são pais, que vocês são mães, que vocês são filhos, que são cônjuges, enfim. Então, assim, hoje não há mais espaço para... Não, no trabalho eu estou feliz, em casa eu estou triste. Não, em casa eu tô bem, no trabalho eu tô mal. Tipo assim, a gente não quer mais essa meia felicidade, sabe? A gente quer a totalidade. Eu quero estar bem em casa, eu quero estar bem no trabalho, eu quero estar bem comigo mesmo. E é isso que a gente busca, porque a geração que se contentava com uma coisa só, ela já passou, sabe? A gente é sistêmico, né? Um sistema todo. Então, assim, a gente tem que estar produzindo no trabalho, mas a gente também tem que estar produzindo em casa naquilo que se exige, né? Ficar com os filhos, ficar com os pais, enfim. Então, é importante entender essa tríade que eu coloquei aqui. Saber se administrar, entender que não há espaço mais para meia felicidade, para te ser produtivo, tu tem que estar feliz, sim, e entender os vários papéis que a gente cumpre, né, durante o nosso dia. E é isso aqui que eu coloquei, achei muito legal esse post, né, queria compartilhar aqui com vocês, que é a produtividade. Como que as pessoas acham que é? Trabalhar. Como realmente é? Planejar, se preparar, ter foco, prioridade, fazer pausa, dormir bem, se alimentar, trocar ideias e trabalhar. Né? A gente fala, né, tem aquela historinha, não vou contar a história aqui, mas vou resumir, né, que o planejar é afiar o machado. Né? Se eu for cortar as árvores com um machado sem fio, eu vou demorar demais. Então, às vezes, aquilo que eu acho que pode ser que eu esteja demorando por sentar e planejar o meu dia, a minha semana, o meu mês, parece que eu estou perdendo tempo. Não, mas eu não estou, eu estou afiando o machado, né, para quando eu começar a executar, as coisas vão fluir melhor. Eu tenho que ter prioridades. Né? Gente, ninguém tem 5 prioridades. O máximo que a gente consegue é ter 3. Ai, Gi, mas como é que eu vou dar conta de tudo? A gente não dá conta de tudo. Em primeiro lugar, é isso. Né? Tem coisas que vão ficar em desequilíbrio. Se a tua prioridade hoje é o teu estudo, é o teu trabalho, é a tua família, talvez a tua saúde nesse momento vai ficar em segundo plano e tá tudo certo. Né? Eu sempre digo assim, a melhor forma que a gente tem de colocar as nossas prioridades é pensar num curto espaço de tempo. O que eu preciso para os próximos 3 meses? O que eu preciso até o final do ano? Eu preciso terminar esse semestre. Então, uma das minhas prioridades vai ser os estudos. E não se enrola para fazer. Né? Vai lá e executa para se livrar de uma vez. Ah, eu preciso cuidar do meu corpo. Vai, até o final do ano, coloca isso como prioridade. Ah, eu preciso trabalhar porque eu sou dono do meu negócio. Coloca isso como prioridade até o final do ano. Então, é importante para te produzir do jeito certo. Isso aqui é para a vida. Não estou falando só de empresa, tá? Isso aqui é para vida. Administrar a sua vida para dar exemplo é essencial, né? Que aí vai, do que eu falei antes, né? De
de como que tu está encarando a tua vida e como que as pessoas estão te vendo, né? Ou seja, a gente chama de liderança espelho. Gi, mas eu nem sou líder. Todo mundo é líder. Tá? No momento em que tu ajuda alguém, que tu ensina alguém, que tu tá apto a aprender, porque o líder, ele aprende e ele ensina, né? Todo mundo tem a liderança ali. Alguns mais escondidinho, alguns mais tímidos, mas todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Né? Nem que seja para os filhos, para um sobrinho, para um primo, mas todo mundo tem ali a liderança. O que é a liderança? É alguém te olhar e querer fazer aquilo que tu faz. Isso é a liderança de uma maneira bem simplória, né? Mas muitas vezes na empresa a gente tem a liderança espelho. Nossa, a equipe está desmotivada, tá procrastinando, tá com hábitos ruins, não tá rendendo, estão falando demais. Aí tu vai lá para o líder ele está extremamente ausente, ele está passando até por um problema pessoal, enfim, mas ele está ausente, ele não se envolve com a equipe, ele está desmotivado, ele não consegue produzir, ou seja, aquilo que tu faz vai refletir nas pessoas mais próximas que tu convive. Olha como isso é sério. Aí as pessoas acham que aquele ditado velho, né? Faz o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? Por quê? Porque o que vale é o que a gente faz. Né? Então, assim, é importante, sim. Agora, se tu tem ali, se a tua liderança, né, não está mostrando como que se faz para ser produtivo, se tu não está te priorizando, se tu não está te cuidando, se tu está aceitando meia felicidade, né, tudo aquilo que eu falei antes ali, se tu... Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Que se tu não tá sabendo se administrar, se tu não tá entendendo os papéis que tu cumpre, como é que vai estar a tua equipe? Né? Como é que vai estar as pessoas em volta de ti? Então, isso é importante tu mostrar como que se autogerencia, se auto-administra. E aí, aqui a gente já está quase finalizando. A inteligência emocional precisa fazer parte da cultura organizacional da empresa. E isso aqui, meus amores, é muito que eu acredito para um futuro muito próximo. Tá? A cultura organizacional das empresas, ela vai precisar mudar se ela quiser se sustentar no mercado. Porque, assim, as pessoas, elas não querem mais ser maltratadas. As pessoas, elas não querem mais se sentir mal nos lugares. E isso a gente fala de cliente, mas fala de funcionário. Eu vou falar mais uma coisa polêmica aqui para vocês. Quando o funcionário de uma empresa te atende mal, tu como cliente, tu pode ter certeza que ele está sendo maltratado pelo gestor dele. Sabe? Isso é fato, sabe? É claro que todo mundo tem um dia meio ruim, enfim, né, que acontece e tal. Mas agora, se é um padrão daquela empresa, os funcionários te tratarem mal os clientes, é porque eles estão sendo maltratados. E o contrário também é verdadeiro. Quando tu tem ali uma equipe de pessoas, né, que vão te atender tu como cliente, e essa equipe, ela te atende bem, ela resolve os problemas para ti, ela não faz demorar alguma coisa, ou seja, tá ali, nossa, dá vontade de nunca mais sair da loja, ficou até amigo do vendedor, né, de tão bem que foi atendido, tu pode ter certeza que aquela empresa tem essa cultura entre eles. Olha como isso é sério. Sabe, que os teus funcionários, quer que a tua equipe trate bem os clientes para trazer o que é importante, que é o dinheiro, a equipe tem que ser bem tratada primeiro. Eu acredito muito nisso. O que é uma cultura organizacional? É um conjunto de valores, crenças e hábitos compartilhados pelas pessoas que compõem uma empresa, né? É a manifestação dos valores e propósitos. Aí aqui eu fiz uma comparação, né? Em comparação com o ser humano, ela representa o caráter, né? Tipo assim, se fosse um indivíduo, seria o caráter do indivíduo, né? A cultura organizacional é o caráter da empresa, né? Então, assim, aquela empresa que às vezes te passa a perna, aquela empresa, né, enfim, tantas coisas que acontecem, né, principalmente quando tem em alguns setores, é o caráter da empresa, e isso é cultura organizacional. Tá na cultura da empresa, talvez, né, devolver o troco errado, tá na cultura da empresa não te atender muito bem, enfim, infelizmente. Contudo, para que essa cultura esteja presente, ela precisa ser trabalhada e aprimorada constantemente, né? Ou seja, vocês vão entrar nas empresas, vocês têm que perceber que vocês vão trabalhar demais para poder colocar uma cultura com os valores que vocês acreditam,
né? Tem que ser, Gi, mas eu sou peixe pequeno, eu acabei de entrar na empresa. Mas vai colocando devagarinho, sabe? Os teus valores, os teus princípios, vai alinhando isso com a empresa. Se tu tá no lugar errado, vai para outro lugar. Se aquela empresa não tem os valores, lembra que é o caráter dela. Se tu não concorda com as práticas que a empresa faz, tu não tem que estar ali, tu tem que estar em outro lugar. Eu vou ficar desempregado? Não, vá devagarinho. Primeiro procura emprego, acho, né? Para não ferrar as finanças, né? Nada de sair fazendo loucura, né, com relação a emprego, que isso também não é legal, tá? Mas, assim, a gente tem que procurar um lugar que esteja de acordo com os nossos valores. Ou, eu acredito que muitos de vocês, abrir esse lugar, né? Abrir essa empresa que tenha os valores bem fortes, né? Olha que legal isso aqui. Filosofia corporativa é barata, né? Uma filosofia corporativa é barata. Cultura corporativa é cara. Fazer a cultura de uma empresa é cara. E a cultura corporativa consolidada, ou seja, aquela que é trabalhada, aprimorada, treinada, né, todos os dias, ela é poderosa. Quem é que se sustenta no mercado, gente? Vocês já viram aquele ranking, né? As 50 melhores empresas para se trabalhar. Olha, tem poucas variações. Né? Geralmente, as 50 melhores, pelo menos 40 empresas estão ali todo ano, ou seja, a cultura corporativa consolidada é poderosa. E quando tem uma cultura onde tu promove as pessoas, não tem como isso dar errado. Vamos lá, então. O que é uma cultura poderosa? Tudo é relacionamento. Pessoas nos causam emoção desde sempre, já falei isso. Pessoas precisam de pessoas. Eu amo essa frase. Pessoas precisam de pessoas. Gente, o cliente precisa de alguém. O funcionário precisa do líder. O líder precisa das pessoas. A gente precisa até mesmo daquele que a gente acha que é uma função, né? Que a gente, mas ele faz só isso. A gente precisa dele também, porque pessoas precisam de pessoas, né? Para a gente crescer. Então, não tem como a gente entrar numa empresa e não valorizar o material humano. Não existe. E cada vez mais isso vai ser exigido. E quando a gente vê as pessoas adoecidas, é porque elas estão no meio de pessoas que fazem mal. Eu tenho um princípio para mim muito forte de quando as pessoas estiverem na minha presença, elas têm que sair melhor do que elas chegaram, sabe? Então, assim, só que para as pessoas saírem melhores do que elas chegaram, eu preciso ser uma pessoa agradável, eu preciso ser uma pessoa solícita, uma pessoa que serve, né? Porque, assim, ninguém vai sair melhor da minha presença se eu estiver emburrada, se eu estiver irritada, se eu estiver com a cara fechada. Entende como isso é muito sério? Por que as pessoas precisam tanto hoje de psicólogos e tratamentos? Porque é um sentimento de maltrato meio geral, né? E cada vez mais isso vai aumentar, infelizmente. Então, a gente que está aqui, vocês que estão ouvindo isso, vocês podem fazer diferença no mundo corporativo, sabe? Que é entender que as pessoas precisam das pessoas, vocês precisam delas e elas precisam de vocês, tá? A gente precisa dos outros e olha que legal, e os outros precisam da gente. Isso é bem importante. Qual é o meu papel dentro da empresa, né? Dentro do relacionamento? Que posição eu ocupo? Né? É o autoconhecimento, né? O que as pessoas esperam de mim? Será que eu estou rendendo o que as pessoas esperam de mim? O que eu devo cumprir independente de como eu estou? Gito, está dizendo aqui que a gente tem que estar feliz o tempo todo? Claro que não. Mas tem momentos que eu não... Vai ter momentos que eu não vou estar muito legal, mas eu preciso cumprir. Eu não posso dar desculpa. Né? Então, assim, o que eu tenho que cumprir mesmo que eu não esteja num dia de alta produtividade? O que as pessoas esperam de mim? Estou ajudando elas a darem o seu melhor? Isso aqui, eu estou dando essas dicas aqui de como que a empresa pode começar a pensar, né, nessa cultura, tá? A outra linha, né, que a gente chama de empatia, é se interessar verdadeiramente pelas pessoas. Gente, isso aqui muda a vida. Conhecer um pouco da história delas. Quem são as pessoas que estão perto de mim? Isso aqui vale para a vida também. Sabe, às vezes a gente julga muito e acolhe pouco. Sabe, se a gente conhecesse a história de vida das pessoas, a gente não ia sair julgando, e isso vale para o ambiente corporativo também. Sabe, será que essa pessoa não está agindo assim porque ela está com algum problema pessoal? Será que ela não é extremamente tímida porque ela sofreu muito na infância? É importante a gente saber, até para a gente poder desafiar certo.
Tem pessoas que quando tu lança um desafio, a pessoa corre. Sabe, tu vai dizer assim, olha, eu preciso que tu me entregue esse relatório aqui 4 horas da tarde, é meio-dia. 4 horas da tarde tem que estar pronto. Aquela pessoa, ela vai ficar as 4 horas tremendo. Ela não vai conseguir. Sabe, porque ela é insegura, porque ela tem medo, porque ela não quer se demitir, sabe, ela tem tanta coisa dentro dela que a última coisa que um gestor poderia fazer com essa pessoa é colocar uma pressão desse jeito. Só que eu só sei disso quando eu conheço as pessoas que eu trabalho. Agora, vai ter outra pessoa ali que se tu falar assim, eu preciso disso aqui em 4 horas, pronto, é um trabalho de 8. Em 2 horas o cara te devolve. Por quê? Porque ele é movido a desafio, sabe? Porque ele gosta de provar que ele é bom. Entende? Só que agora, como é que tu vai fazer um desafio para uma pessoa que é insegura? Mas eu vou contratar alguém inseguro? Sim, porque daqui a pouco o que a pessoa precisa fazer, ela faz muito bem. Só que tu precisa saber como que tu vai performar ela, sabe? Eu tenho 2 filhas. Uma, a mais velha, era mais ou menos assim. Se tu não parar, tu vai apanhar. E aí ela ficava na dela e não fazia nada. Tipo assim, né? Não quero apanhar. A minha mais nova, quando eu falava... olha o cachorro aqui. A minha mais nova, quando eu falava para ela, para, senão tu vai apanhar, ela falava assim para mim, nem vai doer. Entende? Dentro de casa, eu tenho 2 crianças educadas pelo mesmo pai e pela mesma mãe, que reagem completamente diferente à mesma fala. Então, numa empresa, tu tem isso também. Eu não estou dizendo que tu tem que tratar cada um de um jeitinho diferente, não é isso. Mas é como que tu vai abordar as pessoas. Tu tem que, pelo menos, conhecer as pessoas, nem que seja uma conversa individual, motivacional, para saber o que a pessoa vai te entregar a partir daquele momento. Buscar entender as suas reações. Todo mundo tem inseguranças e medos. Cada um reage de um jeito a eles. Tem pessoas que ficam agressivas, então tu tem que saber como que tu vai abordar. Olha que bacana isso. Tu tem que saber que há situações dentro da empresa que geram estresse. Não tem como fugir, sabe? Porque é cliente reclamando, é material que não chegou, é sistema que caiu. São situações que geram estresse. Agora, como que tu vai lidar com isso? Tu vai ter que contestar ou tu vai ser contestado. Tu vai ter que confrontar, né? Ou vai ser confrontado. Tu vai ter questionamentos que tu vai concordar ou não. Tu vai ser criticado, tu vai ter cobranças. Ou seja, se tu entra numa empresa criando a expectativa de que isso não vai acontecer, a tua frustração e decepção vai ser enorme, porque vai acontecer. Outro pilar é a responsabilidade. O que é responsabilidade na questão de cultura da empresa? É criar um ambiente de colaboração. Como que eu posso me responsabilizar, mas principalmente fazer com que a minha equipe seja uma equipe colaborativa, né? Onde um ajuda o outro sem ninguém se sentir lesado. Assumir responsabilidade é não julgar, é analisar os fatos. Gente, eu não sei quando vocês eram crianças, mas eu muitas vezes fui chamada de bagunceira, porque uma vez eu não arrumei meu quarto. Sabe, às vezes a gente pega o erro e transforma o erro em personalidade, e isso é muito sério. Porque uma vez no meu casamento, eu me desorganizei numa semana, tipo assim, confundi todos os meus horários com as crianças e tal, uma vez. Meu marido ficou 5 anos me chamando de desorganizada. 5 anos, até que eu falei, não, para. Não acredito que por causa de uma semana lá em 1900, sereri bolinha, tu tá me chamando de desorganizada até hoje. Eu não sou desorganizada, sabe? Só que a gente tem que se conhecer, né, para poder falar isso. Ou seja, muitas vezes alguém entregou um relatório atrasado uma vez. Aí a gente vai lá e diz, esse aí sempre entrega atrasado, esse aí é desorganizado, é irresponsável. A gente não pode confundir erro com personalidade. Isso é muito sério e machuca demais. Assumir responsabilidade é servir. Né, é ajudar. Imagina que coisa linda. Eu sei que pode até parecer meio utópico, mas isso aqui muda muito o ambiente da empresa, né? Quando todo mundo entende que servir não é ser capacho, né? Mas que todo mundo tá ali para se ajudar, não é desvio de função, não é isso, sabe? Porque daí já vem a parte, né, legal e tal. Não, é servir. Como que eu posso te ajudar, né? Olha, eu vi que tu estava fazendo isso, mas quem sabe se a gente fizesse por um outro caminho, sabe? É aquele ambiente colaborativo que começa comigo,
Eu não posso esperar pelos outros. Eu vou servir, eu vou ajudar os outros. E olha que bacana, lembra que eu falei antes ali sobre as situações, né, de confronto, contestação? Quando eu crio um ambiente para conversas e conflitos, eu tenho um ambiente ajudador e acolhedor. Né? Quando eu tenho um ambiente onde eu conheço a pessoa, né? Quando a pessoa me conhece, quando eu sei a história de vida dela, quando eu tô ali aberto para entender os problemas que ela está passando e ajudá-la, fica muito mais fácil de resolver um problema e um conflito. Né? Porque quando tu vai fazer uma cobrança, a pessoa ela não vai se armar, ela vai dizer, nossa, realmente, tu sempre me reconhece quando eu acerto e agora eu errei. Né? Então, assim, como é importante tu criar esse ambiente até para as conversas difíceis. Enfim, então aqui, uma empresa com um olhar diferenciado, com gestores, administradores atentos ao que realmente importa. O que importa, gente? Pessoas. Tem a força necessária para crescer, se consolidar e ser um diferencial no mercado. Sejam essa empresa. A empresa é pessoas, tá? Eu não sei se tu é gestor, se tu é funcionário, se tu é líder, se tu é um empreendedor, dono do teu negócio, mas tenha um olhar diferenciado para as pessoas que estão na empresa. Porque só assim tu vai ser um diferencial no mercado. Como administradores, né, eu peço que vocês lutem por isso. Mas antes de mais nada, sejam essas pessoas que não importa onde estão, se importam verdadeiramente com os outros. Não está trabalhando? Não importa. Se importe com as pessoas dentro da sua família, dentro da sua casa. Se importe com seus amigos. Tu tá ali, tu é estagiário, recém chegou na empresa, não importa o cargo que tu tá. Se importa com as pessoas que estão ali na empresa, sabe? Porque as pessoas vão ver que tu é diferenciado, porque tu tem esse olhar para aquilo que faz diferença na nossa vida. E no mais, feliz dia de vocês, administradores. Tá aqui meu contato, Instagram, meu e-mail também e meu telefone, né, caso vocês precisem. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento e vou voltar para a tela. Bom, pessoal, essa foi a apresentação da Gisele. Acho que ela acabou caindo, né? Agora ela retornou aqui, peraí. Venha cá, Gi. Apertei no lugar errado. Tive que tomar o posto sem nem querer tomar, né? Mas, pessoal, estou disponibilizando agora no chat o link para vocês preencherem o certificado de participação de carga horária complementar. Queria parabenizar. Venha cá, Márcia, cadê você? Oi, aqui. Queria parabenizar a Gisele por todo esse conteúdo, né? Sobre a última questão que ela abordou, e é verdade, né? A gente tem que trabalhar muito com a empatia, pensar no próximo, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? A vida é um eterno altos e baixos. E eu sou um exemplo disso, né? Também já tive alguns aprendizados na vida aí. Graças a Deus a gente passa por um momento, o meu momento, claro, particular, muito bom, mas a gente tem que estar sempre recíproco com as pessoas que foram conosco, né? E ser grato para cada oportunidade. Vou deixar a palavrinha com a Márcia. Pessoal, perguntem. Os elogios aqui, Gi. O pessoal agradecendo aqui, ó. Obrigada. Pode falar, Márcia. Gisele, eu queria te agradecer, então, né? Como eu te falei antes, eu adoro esse tema, né? A gente podia conversar bastante sobre isso. Eu acho que a gente tem que abordar cada vez mais este tema, né? Eu sempre digo para os meus alunos, quando eu dou aula de cultura organizacional, né, que
que a cultura é que nem casamento, né? Quando nós entramos na empresa, é como se nós estivéssemos casando com aquela empresa. E nem sempre a cultura bate, né? E é quando também a gente, daqui a pouco a gente casa ou tá com alguma pessoa e os valores são diferentes também, né? Ou a gente vai se adaptar ou a gente vai sair fora, né? Então, mesmo na nossa vida pessoal, né? Então, eu sempre coloco essa questão num exemplo de casamento. Né? Nós não precisamos ser psicólogos, né, ou administradores, enfim, para estar observando a cultura das empresas. É só tu ficar sentado ou ir em qualquer empresa como cliente e ficar observando o que acontece, os gestos das pessoas, a feição, né? Então, eu sempre digo para os alunos, pratiquem isso, comecem a observar, né? Porque tem pessoas que têm mais esse feeling, assim, de ficar observando, né? Tem outras que não. Então, eles começam a observar, né, toda a questão, né, das empresas e do comportamento das pessoas naquela empresa. Né? Até como cliente, né, Márcia? Até como cliente, né? Se a gente, porque a gente não observa, né? Mas se a gente começar a observar como que nós somos tratados, a gente vai ter uma ideia de como que aquela empresa age, né? E aí fica também como vivência, né? Eu tive uma experiência antes de ser professora, eu trabalhei numa outra empresa em Gravataí. Onde a gente tinha câmeras, né, dentro da sala, e se a gente fosse no banheiro 2 vezes no dia, o nosso chefe chamava a nossa atenção, e quando eu saí dali, eu falei assim, caraca, eu nunca mais vou colocar os pés numa empresa que seja parecida com isso, e quando eu tiver a minha empresa, e hoje eu tenho a minha empresa de desenvolvimento, eu quero estar muito longe disso. Então, assim, se a gente parar para observar, né, e aquilo que serve para nós, aquilo que a gente sente bem, a gente consegue, né, filtrar um pouco mais a gente como administrador, né, a gente não precisa, a gente pode usar a vivência da nossa vida para não passar trabalho também, né. Eu queria te fazer uma pergunta daí, assim, o que eu observo, tá, toda essa mudança que a gente tinha conversado até antes nos bastidores, né, e ainda uma resistência, né, das pessoas em querer falar sobre felicidade, sim, nas organizações, inteligência emocional, sim, nas organizações. Então, eu ainda vejo uma resistência ainda, né, dos gestores com relação a esses temas e que tá aí, tá nas revistas, tá nos livros, né, então tá muito em alta. Mas eu queria te perguntar assim, ó, qual a tua abordagem, né, para os teus clientes, como consultora, né, para te conseguir abrir a mente deles, né, de que isso realmente é importante dentro das empresas, qual a abordagem que tu utiliza, né, se tu tem essa resistência, se tu consegue ver isso ou não em alguns clientes teus. Sabe que, assim, eu tenho uma sócia, né, que ela trabalha mais a parte de RH e financeiro, né, então, assim, a gente, quando precisa fazer um trabalho mais em conjunto, a gente faz, eu e ela, né, quando é essa parte mais de engajamento, enfim, é comigo. E uma das coisas, quando a gente foi abrir a empresa, por isso como é legal, né, a gente trabalhar muito essa questão da cultura e onde a gente quer chegar, né, quando a gente sentou para abrir a empresa, uma das coisas que a gente chegou, assim, a conclusão era, a gente só vai trabalhar com empresas, né, se a gente conseguir fazer um trabalho com o líder, com o dono da empresa, ou se ele não se opor a nada do que a gente fizer, né? Porque, assim, se tu tem ali alguém, por exemplo, essa empresa que eu dei o exemplo, né, dessa experiência mal sucedida, né? Foi um erro meu, claro, agora eu aprendi, né? Mas, assim, ele não queria fazer nenhum processo, ele não queria entender nada, ele não queria entender como que o mercado atua hoje, né? Como que a cultura nova de qualidade de vida. Na cabeça dele, o empregado ele tem que estar satisfeito que ele está recebendo um salário em dia. Então, assim, essa é uma empresa que tu não vai conseguir mudar a pessoa, a não ser que ele esteja quebrando, a não ser que ele tenha ali um turnover, né? Uma rotatividade muito alta de funcionário, até quando ele diz, nossa, mas por que não nenhum funcionário para aqui? Tipo assim, quando se der o desespero nesse empreendedor, nesse empresário, aí talvez ele vai parar para ouvir, porque a mente dele é tão fechada que enquanto as coisas estiverem dando certo, porque essa é a crença, essa é a fala, mas eu nunca precisei disso e a minha empresa nunca quebrou.
entende? Então, assim, e de fato, como é que tu vai contrariar esse argumento que é um argumento forte? Né? Então, assim, o que eu sempre sugiro, por isso que eu bati muito na tecla, Márcia, é que a gente tem que saber onde que, desculpa o ditado, né? Mas a gente tem que saber onde que a gente vai amarrar nosso burrinho, né? Tanto como consultor, como funcionário, né? Porque assim, ó, vai ter gestores que eles não vão abrir a mente, que eles vão continuar falando que é bobagem, sabe? Se a gente for investigar, ainda tem empresa que faz contrato informal, que não paga os direitos porque ele acha que é bobagem, que prefere pagar por fora, paga ali R$1.000 na carteira e paga 1.500 por fora e acha que é certo. Oi. Gi, desculpa te interromper, tá muito legal a tua linha de raciocínio. Queria te elogiar de novo, novamente, porque muitos alunos nos comentários estão elogiando, te parabenizando pela palestra, por abordando um tema muito importante, né? A Sabrina Couto tem uma pergunta, ela está te questionando. Já tocou nesse assunto, mas igual vamos tocar porque ela fez a pergunta. A Sabrina Couto, ela perguntou o que tu acha dos gestores mais velhos? Tem mais dificuldade de aderir a essa cultura mais humanizada, inteligente emocionalmente, devido à cultura e pensamentos de evidenciar apenas o lucro? Então, e aí eu vou complementar com a resposta que eu estava dando para a Márcia, que é justamente isso. Quando o cara está com a mente fechada, é realmente muito difícil. Mas a melhor forma que tu tem, né, de encarar uma situação dessas, né? Tu tá ali na empresa, daqui a pouco tu tá numa situação de gerência, e aí o teu chefe é um cara desses. Primeiro, tu vai sentar com ele, tu vai conversar, tu vai mostrar para ele o quê? Resultado. Sabe? Porque assim, ó, nada grita mais alto no mundo corporativo do que o resultado. Né? Até mesmo, vamos pegar um exemplo super bobo, uma dieta. A dieta pode ser a mais maluca, mas se tá emagrecendo, as pessoas vão querer fazer. Por quê? Porque ela deu algum tipo de resultado. Então, quando tu tem ali, talvez, um gestor cabeça dura, né? Alguma coisa assim, tu tem assim, olha, me dá uma chance. Me dá uma chance de 30 dias, de 50 dias, de 6 meses, né, para eu mostrar o resultado que isso vai dar. E aí é assim que, assim, é assim que a gente vai galgando o nosso caminho, né? Porque se a gente bater de frente, a gente não consegue muita coisa, porque a resistência ela é muito forte com as pessoas mais velhas. Agora, se tu pede ali uma chance, já tá mostrando trabalho, por isso que eu sempre digo, tu tem que te motivar, não adianta tu pedir chance desmotivado, né? Porque é que nem pedir aumento para começar a produzir. Não, primeiro tu produz um monte, depois tu diz, ó, eu mereço, né? Então, assim, trabalho, assim, olha, eu tô trabalhando um monte, eu vi uma situação, posso aplicar aqui na empresa, me dá 6 meses. Se em 6 meses tu aumentar o lucro em 10%, em 20%, porque as pessoas estão trabalhando melhor por causa dessa harmonia, comunicação e relacionamento, ele vai te dar carta branca, ele vai ser voto vencido, sabe? Talvez não para fazer tudo que tu quer, mas tu vai conseguir ir aumentando os teus limites dentro da empresa. Então, tudo é muita paciência, né? Mas sempre tem um jeitinho. Tem mais alguma pergunta aí, Fê? Não, hoje não sei se você consegue visualizar a sua tela aí, mas conforme eu tinha te dito, né? Quando tu e a Márcia estavam conversando, eu ia colocando os comentários dos colegas do curso na tela, e muitos elogios. Esse, por exemplo, acho que é Guiana ou Giana Marques, ela te mandou um parabéns pela palestra, agradeceu por compartilhar o teu conhecimento de uma forma tão simples e direta. Fez refletir em vários aspectos, né? Agradeceu. E acho que não foi só ela, teve um outro colega que também... Eu tive aqui o professor Lauro, também elogiando, ele botou aqui no meu WhatsApp, né? Então, ele está nos assistindo com a turma dele, porque os professores, eles estão assistindo hoje com as suas turmas, né? Como turmas remotas, como se fosse aula presencial, eles estão assistindo as aulas com as suas turmas, então. Então, ele também colocou aqui, parabenizando a palestra também, o professor Lauro. Que bom, fico feliz. Feliz. Gi, muito obrigado, viu? Obrigado por ter aceitado o convite e participado. Reforço novamente, se tiver, porventura, uma próxima participação, a gente aceita, viu? Foi muito legal da sua parte dispor do seu tempo aí para compartilhar conhecimento para mim e para os alunos, né? Foi bem legal mesmo.
Parabéns. Bom, obrigada. Com certeza, eu te agradeço muito, tá, Gisele, por participar desse dia especial para nós, né? Quero desejar aí para os alunos, para os professores que são administradores, né, e os alunos futuros administradores, um parabéns aí pelo nosso dia. E lembrando que continuamos, né, o mês do administrador, semana que vem nós temos outra palestra, dia 18, depois dia 24 e dia 29, um mês todo de eventos aí, né, de lives, então, né? Não é porque nós estamos distantes que nós vamos deixar de comemorar o nosso dia aí também, né? Muito obrigada, Gisele. Muito obrigada pela participação dos alunos e dos professores e dos convidados. Eu agradeço a honra, né, de poder palestrar no dia aí do administrador, né? Eu acho que tem tudo a ver, assim, a gente criar essa nova cultura, né, daquilo que realmente importa. É uma luta, né, como consultora, como administradora também da empresa, mas é uma luta porque, assim, a gente precisa, né, encontrar o nosso brilho no olho, até porque é assim que a gente consegue servir as pessoas que passam pelo nosso caminho, né, e o que é o trabalho se não servir os outros com o talento que a gente tem, né, então, assim, o trabalho ele é importante e eu acho que é essa que tem que ser a nossa luta, né, usar o nosso trabalho para servir o outro, né, porque o outro também está usando o trabalho dele para nos servir, né, e quando a gente tem essa troca, né, não tem como dar errado, e eu agradeço, Fábio, pelo convite, né, eu sigo à disposição, sim, se quiser me convidar mais vezes, né, eu estou à disposição de vocês, agradeço, Márcia, o carinho, o feedback, né, e espero que um dia a gente sente aí para ficar falando horas sobre isso. Muito obrigada mais uma vez. Certinho. Então tá, pessoal, reforçando mais uma vez, né, quem precisar do link, eu acho que tá aí, eu vou repostar aqui nos comentários o link. Não, aqui, ó, aqui embaixo, ó, aqui embaixo tá o link, ali, ó, bem abreviado, né, nem consigo pronunciar esse link, enfim, /dia do administrador tá ali, preenche para ganhar o certificado de carga horária complementar. Mais um elogio aqui, Gi, só para inflar o teu ego, que merecidamente, claro. A Sandra te parabenizou pela palestra e, novamente, a Sabrina participando. Agradecendo também todos os alunos que participaram. É bem legal ver que o pessoal está participando, está se interessando, não está deixando de acompanhar as atividades que, querendo ou não, o centro acadêmico está fazendo, e juntamente, claro, com a coordenação do curso, a gente está sempre propondo melhorias aí, ainda mais, infelizmente, nessa meio da pandemia aí. Tá certo, então? Certo, gente. Vou lá, então, certo. Que as crianças chegaram aqui. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.